O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, e por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. E em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Reflita aí o que essas 3 leituras falou no seu coração, sobre a sua realidade de caminhada. A gente vem na igreja, na casa do Senhor, em primeiro lugar para buscar o quê? Para alcançar o quê? A vida eterna. Infelizmente, tem muita gente que vai na igreja e coloca como prioridade alcançar uma graça. Alcançar a cura de alguém que está doente. Não está errado, não. Mas nós temos que priorizar as coisas. Em primeiro lugar, a salvação das almas. Porque se não fizermos isso, a gente nem sabe pedir para o Senhor. O que a gente deve pedir e como deve pedir? Essas leituras, essa primeira leitura, nos fala, começa até de maneira bem dura: maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana.
O que quer dizer isso? É um homem muito materialista. Ele confia, prefere colocar em primeiro lugar a confiança nos homens. Vamos dizer, num político, em alguém que tem muito dinheiro, que tem poder. E acredita muito na capacidade dele. Eu conheci algumas pessoas, numa determinada região que eu morei, em que as pessoas faziam exatamente isso aqui. Era uma loucura, uma correria por ganhar dinheiro, por enriquecer, e confiavam muito nos outros que estavam ao lado deles, nessa mesma luta. E quando alcançavam alguma coisa, materialmente falando, eles esqueciam de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem gente que só vem à igreja quando está passando por uma situação difícil. Não está errado não, aqui é o lugar. Mas você tem que vir na igreja, em primeiro lugar, buscando a salvação da sua alma. O que diz a palavra no determinado trecho do Evangelho? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que acontece depois? Tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, o alcance de sucesso, de bens materiais nessa vida, de conforto, de paz, é consequência da sua busca pela salvação. E não pode ser diferente. Olha o quanto o demônio tenta enganar as pessoas com as falsas riquezas. Ele conhece a sua fraqueza, seus desejos, e ele vai agir exatamente nessa fraqueza e nesse desejo. Se o desejo é só de ficar rico, por si só, por si mesmo, ele vai até te dar um estímulo nesse sentido. Porque ele sabe que quando você alcançar isso, você vai esquecer das coisas do alto. Lázaro, no Evangelho do Senhor, ele passou por todas as dificuldades, todas as agruras. Às vezes, a gente olha para uma pessoa que está numa situação de rua, que não tem onde morar, não tem o que comer, e você até pensa, como ele é infeliz. Ele deve ter feito muita coisa errada para estar nessa situação. Que pena, que coitado. Você pode até assim pensar, mas você tem que agir no sentido de estender a mão para ele. O Senhor não condena a riqueza, você ter bens, dar conforto para a sua família. Ele condena o luxo. Eu não consigo entender a capacidade que pessoas têm de dar... Um dia desse eu estava olhando uma notícia em que um pastor de uma determinada igreja aí, o relógio que ele usa no pulso é um Patek Philippe que custa R$358 mil. Quantas pessoas ele não poderia alimentar com esse dinheiro, beneficiar com esse dinheiro? E é um pastor. A situação dele aqui é a do rico, quando ele chegar diante do Senhor, quando ele for levado. Ele vai enfrentar o mesmo julgamento do rico. Não vou bater só nos homens, não. E mulheres que dá 50, 60 mil numa bolsa, ou até, talvez até mais. Eu estou meio por fora porque lá em casa, se a mulher comprar uma bolsa de R$200, aí nós já briga. É muito dinheiro. Então, mas eu fico imaginando assim, dá 20 mil, 10 mil no vestido. Quantas pessoas ela não poderia ajudar com isso? Eu estou falando isso porque é uma maneira prática da gente ver as coisas. Você poderia fazer muito pelas pessoas que estão em volta de você e que precisam, e você não tem essa sensibilidade. Deus não condena a riqueza,
Ele condena o apego às riquezas. Isso que ele condena. Ele não acha ruim que você trabalhe, progrida. Ele quer que você tenha as coisas. Você só não pode agir como aquele jovem do outro evangelho, em que o Senhor disse, ele disse que cumpria todos os mandamentos, e o Senhor acrescentou só mais uma coisinha para ele. Vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí ele entristeceu e foi embora triste, porque ele não se desapegava das coisas. Nós, infelizmente, a grande maioria, na maioria das vezes, somos escravos do que nós conquistamos, materialmente falando. Se você tem 100 reais, você é escravo dos 100 reais. Se você tem 100 milhões, você é escravo dos 100 milhões. O porquê disso? Porque você não confia na providência divina. Você tem e quer sempre ter mais. E isso vai ter consequências para a sua salvação. Você que não se desapegou de suas coisas para ajudar o seu irmão, a consequência vai ser igual a do rico aqui. Vai para aquele lugar onde tem muita chama, onde não tem água, e você quer beber e vê lá ao longe como esse rico viu, e pede a Lázaro, aquele que estava ali na sua porta, pedindo alguma coisa para comer, e ele não deu, que molhe o dedo na água e coloque na língua dele. É com essa simplicidade que o Evangelho quer nos ensinar. Nessa caminhada quaresmal, você pode mudar totalmente sua maneira de ver as coisas e sua maneira de agir com relação aos seus irmãos, com relação a Deus. O caminho, a busca pela salvação, ela tem duas maneiras. Uma maneira é vertical, é o que estamos fazendo aqui agora. Nós estamos aqui levantando os braços, olhando para o alto, louvando, bendizendo e agradecendo o Senhor pelas graças que Ele tem nos dado, pelo perdão, pela misericórdia. Mas ela também tem um sentido horizontal. Esse sentido horizontal foi o que esse rico não praticou. Que é olhar para o irmão, você vê na linha do horizonte, é que você olha o seu irmão. Ou seja, nós não podemos caminhar na igreja só olhando para cima, louvando, só louvando. Você tem que fazer isso, mas também olhar para o seu irmão. Esse é o sentido horizontal. Olhar, estender a mão e, na medida do que você pode, ou até mesmo do que não pode, repartir o pouco ou o muito que você tem. Essa é a lição do Evangelho de hoje. Se você quiser alcançar a misericórdia de Deus, se você quiser alcançar a salvação. De que vale o homem conquistar tudo nessa terra, se ele perder o reino dos céus? Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Prece da comunidade. Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos.